Bom dia, nono ano. Vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês fizeram ontem, referente à função do segundo grau. Então, vamos lá. Começou na página 225, né, na questão 1. Ele deu uma função. Na letra A, ele pede para calcular o f de 0. Né? Já falei para vocês que esse númerozinho aqui é o valor de x, tá? É uma outra forma dele pedir o valor de y. Né? Porque também já, né, falei para vocês que esse f de 0 aqui é como se fosse o y. Então, é uma outra forma de pedir. Ao invés de ele falar assim, calcule o valor de y para x igual a 0. Ao invés dele falar assim, ele falou, calcule o f de 0. Então, é só substituir o 0 no lugar do x e vai achar um número. Então, para quando o x é 0, o y é menos 10, porque esse f de 0 aqui é o y, tá? Na letra B, ele pergunta se a concavidade da parábola correspondente ao gráfico dessa função é voltada para baixo, né, ou para cima. No caso, é para cima, porque a concavidade é de acordo com o valor do A. Se o A é positivo, para cima. Se o A é negativo, para baixo. Como aqui o A é positivo, tá? Então, é para cima. Na letra C, ele calcula o valor de f de 1 e f de menos 1. Então, o que eu fiz? Primeiro, achei o f de 1, que é só substituir o 1 no x. Aí, encontrei menos 8. Depois, eu achei o f de menos 1, que é substituir o menos 1 no x. Achei também menos 8. Depois, como ele quer o f de 1 vezes f de menos 1, eu peguei os resultados e multipliquei. Então, vai dar mais 64. Na questão 2, ele pede para determinar os zeros de cada função. Observa que eu não coloquei cálculo, gente. Isso daqui é equação de segundo grau. Eu falei que para achar o zero de uma função, o y tem que ser zero. E como a gente está trabalhando com uma função quadrática, quando eu pego uma função quadrática e chamo o y de zero, ela vai cair numa equação de segundo grau. Então, você vai ter que achar x' x duas linhas. Então, eu coloquei só o resultado final, tá? Essa letra C aqui deu x igual a 2, porque o delta provavelmente deu 0, né? E quando o delta é 0, a gente só acha uma solução, automaticamente só vai ter um 0 nessa função. E aqui não tem raiz, né? Porque o delta deu negativo. Então, assim, caso tenha errado, refaça a fórmula de Bhaskara e tente achar o erro aí, tá? Na questão 3, é uma questão que envolve geometria, onde ele quer saber a área dessa parte vermelha. O que eu fiz? Eu vi que essa parte vermelha ela é formada por quadrados e por retângulos. Então, eu achei a área, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos iguais. Achei a área de 1, que no caso é x por x, que vai dar x ao quadrado. E como são 4, então eu tenho 4x ao quadrado. E essa outra parte aqui, que é a área 7 e a área 6, que eu enumerei só para eu não me confundir, são dois retângulos, né? Um retângulo aqui, no caso aqui, ó, a área 6 é igual à área 7, né? E esses dois pedacinhos aqui também são iguais, ó, que são retângulos também. Então, o que eu fiz? Aí, achando a área 5, automaticamente eu acho a área 8. A área 5 é um retângulo, então é base, que é x, vezes a altura, que é 70. Então, vai dar 70x. E a área 6, né, que é essa daqui, isso tudo aqui é 210, aqui é x, então 200 vezes x, 210x. Aí, a área dessa parte vermelha toda é juntar todas essas áreas que eu encontrei. E assim eu fiz. No caso, eu tenho 4x ao quadrado, mais 70x, lembrando que isso aqui são duas vezes, né, 70x e 70x, né, então vai dar 140x, com mais isso daqui também duas vezes, né, então vai ser 210 mais 210, somando tudo vai dar 560x, certo? Aí depois vocês fizeram aquelas questõezinhas de marcar, né, lá no final do capítulo. A questão 1 foi a opção D. Ele me deu um gráfico, né? No gráfico, eu tive que achar quanto que era o f de 0. O f de 0, como eu já falei, né, gente? Eu vou falar novamente, porque eu acho que ainda tem gente que fica meio perdido nisso. Isso aqui é como se fosse o x. Então, lá no gráfico, eu tenho que ver, quando o x é 0, quanto que é o y. Porque ele me deu o gráfico, ele não me deu uma função. Através do gráfico, eu consigo ver. E observa lá que quando o x é 0, o 0 quando o x é 0, significa que o ponto, né, vai estar na reta y. Aí, se você olhar para x igual a 0, tá lá no meio, o y também é 0, tá? Ó, se eu olhar aqui no gráfico direitinho, ó, para x, o 0 tá aqui. Então, quando o x é 0, o ponto que eu vou marcar no plano cartesiano tem que ser no y.
Só que tá vendo que aqui não tem nenhum ponto na reta Y, nessa parte aqui de cima. Mas a retinha, ela parte daqui, ó, no ponto 0, 0. Então, quando f de 0 para f de 0, o y vai ser 0. Para f de 1, o y é 1. Só olhar aqui, ó, x igual a 1, y 1. Para x igual a 2, que ele quer saber o f de 2, ó, o y é 2 também. Para f de 3, o y é 1. E para f de 4, observa que está em cima da retinha, a reta está passando por esse 4, então significa que o y é 0. Aí eu somei e deu a letra D, né, porque deu o valor 4. Na número 2 é uma questão de interpretação, gente. Onde ele fala assim, um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de X unidades de... Eu coloquei letra D aqui, mas é letra B, tá? Deixa eu só mudar aqui para vocês. Um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de X unidades de determinado produto, certo? Então, ele gastou, né, R$230 numa quantidade X que eu não sei, tá, de um determinado produto. Como pretende vender cada unidade por R$5, o lucro final L é dado em função de X, ou seja, o lucro depende da venda, né? E por que a letra B, né? 5x menos... O L de X é igual a 5x menos 230. Primeiro, o L de X aqui, que significa que o lucro está em função de X. Por quê? Para eu saber o lucro, eu tenho que saber quantas unidades foram vendidas, né? Então, qual foi o preço, né, arrecadado. Então, já que na compra de X unidades, né, então eu não sei a quantidade de unidades, e cada unidade custa R$5, então por isso que é 5x. E menos 230, por quê? Esse valor aqui é o valor que ele vai vender. Mas desse valor, ele já tem que tirar 230 para saber qual vai ser o lucro dele. Então, por isso que é a letra B. E na questão 3, é a letra D, é o mesmo raciocínio da 1, tá? Você tem que ir descobrindo quanto vale aqui o f de 0, né? O f de 0 aí, no caso, vale 1, porque se vocês olharem f de 0, o x é 0, então o outro ponto tem que estar no y. Se você olhar, tá aqui no 1. A reta tá passando pelo 1. Então, 1, o f de 1 é 3 e o f de 2 é 5. Somando dá 9, que dá a letra D, certo? Para hoje eu vou explicar as atividades. A gente vai fazer mais atividades sobre esse capítulo de função quadrática, tá? Beijos!